Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui na igreja, já são exatamente quase 10 horas ou mais, estou sem relógio. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade, Cristo Reina. A gente sabe que há situações na vida que são conflitantes e também há situações na vida que são mortais. Aquele tipo de coisa que não tem volta, sabe? Tem situações que não tem volta. Tem que se reconstruir novamente. Aleluia. E há situações que é possível ainda. Glória a Deus. E muitas vezes não depende de uma só pessoa, né? Sempre nós temos relações, né, ligações, enfim, que torna, claro, a situação muito mais difícil e muitas vezes até impossível. Porque quando depender de nós, que nem diz o apóstolo Paulo, quando depender de vocês, tem de paz com todos os homens. Mas é uma questão particular, né? Mas quando dependemos de outras pessoas para isso, aí a coisa complica mesmo. Amém? Mas eu estou aqui comentando algumas coisas, eu sei que Deus está falando comigo, com você, mas é claro que a Bíblia é o espelho disto para nós. Com relação a isso, né, a gente vê, por exemplo, biblicamente, Pedro tendo solução, mas Judas não tendo solução. Eu diria que é o pecado para a morte e o pecado que tem salvação, né? Isso nos faz pensar, amém? Há muitas coisas que podemos fazer que de repente não tem volta. Aleluias? Isso é terrível. E João, na sua carta, primeira carta, se não me engano, ele diz, né, que para aqueles que pecam para a morte, não devemos orar. Então, é uma realidade. Amém, amados? As situações que o homem determina, que ele sela a sua eternidade. Isso é terrível. O temor do coração tem que estar em nosso coração. A gente vê que naquela situação, quem tomou a frente foi Judas, saindo da própria ceia, não é? Aleluias, para entregar Jesus, trair Jesus. E a gente sabe que Jesus estava no jardim ainda, não é? Após a oração ali, aquele momento terrível, onde a terceira vez ele diz que se cumpre então a tua vontade. Aleluia. Repentinamente então vem os guardas, né? E quem vem na frente deles? Jesus olhando para ele, nos olhos, ele se aproxima e ele dá um beijo em Jesus. Ele dá um beijo em Jesus. E Jesus, é claro, que olha para ele e dá uma resposta ao beijo dele, o beijo de aranha, e diz: você trai o teu mestre com um beijo? E aquilo realmente foi um pontapé na barriga, não sei aonde, né? Na alma e no espírito de Judas. Assim falando, ao resultado disso, eu estou falando, cuidado. E a gente vê que ali então Judas ele é desarmado completamente. A Bíblia declara que Judas era ladrão. E como um relâmpago, ele começa então, você pode ter certeza, né, a retornar desde o princípio tudo. A sua estupidez, né, a loucura dele. Ele achava com certeza que Jesus, na sua simplicidade, ingenuidade, não é, amor, misericórdia e graça, que ele estava sendo enganado. Esse é o problema. Jesus sempre soube de tudo. Aleluia. E assim é a nossa vida com Deus. Deus crê em nós. Ele tem fé em nós. E ele tem essa paciência do amor
não é? Apesar de coisas terríveis que nós fazemos, ele fica aguardando, esperando, e ainda acreditando que algo vai acontecer. Aleluia. E para selar isso, está lá na segunda carta de Pedro. Não demora o Senhor na sua volta, mas a sua longanimidade que o prende. Ele vai aguardando dia após dia que alguém mais, ou a sua igreja, é claro, se prepare para a vinda do Senhor. Nós temos no tempo da profecia de Cristo, de Noé, casavam, dançavam, isso para a igreja, né? E não percebiam o que estava acontecendo. Aleluia, até que então, não é, aconteceu a coisa, e foi terrível, amém? Será como nos dias de Noé. Então, veja bem, amado, aquilo, sabe, tudo é mostrado rapidamente na mente dele. E a Bíblia declara também que Judas era ladrão. Misericórdia. E agora então ele entende que ele não enganou ninguém, mas que Cristo sempre aguardou, né? Sempre ainda desejou que Judas, né, caísse em si. Porque não cabia a Cristo condenar Judas. Ele veio para salvar. Amém, amados? E assim o fez até o final. Na ceia, existia o primeiro bocado da ceia. Aleluia. Que era um bocado especial. E antes de Judas sair para entregar a Cristo, Jesus disse: aquele que entregar o bocado, o principal. Quer dizer, além de tudo aquilo, aí a gente vê como é importante as pessoas para Deus, mesmo o pecador, amém, amados? E como ainda Deus espera a que haja realmente arrependimento, a conversão. Então, Jesus dá o principal, o primeiro bocado a quem? A Judas. Ele então pega o bocado, não sei se come ou não come, mas ele sai então. E Jesus diz: o que tens que fazer, faz sem demora, faz rápido. Ele sai então, para atrair o mestre. Mas agora está frente a frente com Jesus. E passa tudo como num filme. Ele cai na real, a ficha cai. Ele perdeu toda a oportunidade que ele tinha. Castigo terrível. Então, quando se pergunta por que é que ele se enforcou, a gente sabe bem que depois daquele beijo, e com a frase de Cristo, tu trai o teu mestre com um beijo, Judas, ele sai dali desesperadamente, vai lá, pega as moedas que ele ganhou, que era uma mixaria. Ele pega então, entrega de volta, atira diante do sacerdote. Ele está desesperado. E o seu final foi o suicídio. Aleluias. E eu penso assim, amado, quantas pessoas nessa vida, ou quem sabe dentro da igreja, com o pastor, com o esposo, com a esposa, ou com seus amigos, fazem que nem Judas. Aleluias. Porque muitas vezes o amor, a bondade, a misericórdia, a graça que está no nosso coração, faz com que as pessoas achem que nós somos tolos. Amém, amado? Então, veja, eu digo algo para você. Deus não deixa os seus servos na escuridão. Aquilo que precisamos enxergar, Ele vai mostrar. Amém, amados? E muitas vezes a pessoa está chegando e nós já fomos 10 vezes e voltamos. Interessante isso. Mas um dia, mesmo que passe por essa vida, vão estar diante de Deus e vão ter o olhar de Jesus antes de entrar para a condenação eterna. Quantos beijastes, aleluias, que te fizeram bem e traíste, aleluias. Quer dizer, isso é muito importante, amado. Nós temos que valorizar, aí quero chegar. Valorizar a igreja, valorizar os pastores. E muitas vezes falamos mal dos pastores, só escarnecemos, só baixamos a lenha. E muitas vezes aquele que está fora, que não está nessa linha, não entende o que um pastor passa, o evangelista passa, para as pessoas que estão na frente da guerra passam. Não é fácil. Aleluias. Então Judas sai dali. Ele não consegue se arrepender. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu se perdoar. Ele não se perdoou.
Por isso, ele se enforcou. Foi tão terrível, né, o que ele fez e o impacto que ele teve na frente de Cristo, porque ele achou também que ele fosse beijar Cristo e Jesus não desse por conta. E aí ele foi desmascarado. Você está entendendo a questão da coisa? Ele achou que ia lá o velho Judas, que roubava, que enganava, que mentia, ia dar um beijo para mostrar para os outros quem era Jesus. E Jesus não ia enxergar nada. Deus tudo vê. Tolo é aquele que quer se esconder de Deus. Nós podemos esconder das pessoas, mas jamais de Deus. Você me entende isso? Porque Pedro, o Pedrão, logo depois, ele também, por 3 vezes, negou, e o galo cantou. E ele chorou de tristeza, de arrependimento. Amém, amados? E foi perdoado. Aleluia! Seguiu a caminhada e foi o líder da igreja em Jerusalém. Então, isso tem que ser passado para nós hoje, para a nossa vida. O quanto que nós temos que ser gratos e considerar. Aleluias! Cristo não tomou uma atitude contra Judas porque não podia tomar, ele não veio condenar, ele veio salvar. Mas não esqueça que um dia ele virá como juiz. Ele virá como juiz. E todos teremos que dar conta ao Senhor das nossas vidas. E quem sabe quantos Judas andam por aí, não com Cristo, mas com seus mestres. Para aquelas pessoas que dão a sua vida por elas, que pagam um preço alto muitas vezes de oração, de jejum, de trabalho, e que simplesmente brincam com elas. Misericórdia. Nós precisamos, amado, não estar agarrado no passado, mas nós precisamos valorizar as coisas que Deus fez por nós e as pessoas que Deus colocou em nossa vida, as experiências. Amém? Isso temos que trazer vivo, um coração grato, aleluia, para que possamos ser imitadores também de Deus e daquelas pessoas que foram instrumento de bênção em nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com isso. E isso é muito sério. João diz, por aqueles que, aleluia, estão enfermos, não é? Que pecaram para a morte, a este não oreis. Aleluia, é aí que está muitas vezes. Mesmo que oramos, já está selado. Me lembra esse pessoal aí, teatro, que essa peça teatral de Páscoa, está tudo selado, querido. Está tudo selado com Deus, não se brinca. E pecar contra Deus, está selado, deu para a bola. E muitas coisas podem acontecer. Os seus servos são preciosos para ele. Ah, quanta coisa a gente faz, né? Os servos de Deus são seus pequeninos, são seus preciosos. Ele está os acompanhando, os anjos estão os acompanhando. Então não é só fazer o que eu quero e vai ficar por assim, porque não vai ficar, não. Há um Deus. Ele tudo vê. Aleluia. E Jesus então olhou para Judas e disse, puxa, você trai o teu mestre com um beijo. E aí, ó, caiu a cegueira completamente. Essa mensagem é para mim e para você. Quem sabe, antes para mim? Amém? Porque é no temor do Senhor que nós temos que viver a nossa vida. Não é de qualquer jeito, não. Tem que haver zelo por nossa alma, pelas pessoas, pelo servo de Deus, cuidado. Aleluias. Um dia estaremos diante de Deus e teremos que dar conta da nossa vida. Amém? Leva a sério. Ama a tua alma. Ama a tua salvação. Ama a coroa que está sobre a tua cabeça. E não deixe que o diabo venha te roubar. Seja sincero, seja íntegro. Ame o teu próximo. Aleluia. Viva uma vida santa. Glória a Deus. Irrepreensível. Faz de tudo em viver uma vida para agradar o Todo-Poderoso. Não se importa com as pessoas, não. Amém, amado? E saiba que para ele tudo está descoberto. Não faça a loucura de viver uma vida cristã de qualquer jeito, achando que está enganando. Porque Deus, ele não vem agora. Deus, ele não coloca espada no teu peito.
ele aguarda pacientemente. Aleluias! Mas um dia teremos que dar conta. Fica na bênção, fica na paz. Essa palavra realmente é para mexer com o nosso ser. Amém? E fazer andar retamente. A coisa é muito séria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Fica essa mensagem então para você. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.